Os meus últimos 3 meses de leituras foram tão intensamente britânicos que eu até fiz um chazinho para tomar aqui enquanto eu converso com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar tudo que eu li e assisti nos últimos 3 meses. E vocês já sabem que eu não sou lá muito adepta de listas dos melhores livros, melhores filmes, melhores séries e por aí vai. Então, são apenas as minhas escolhas. Aqui no canal tem um vídeo falando do que eu li e assisti no primeiro trimestre desse ano. Se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. Hoje tá super frio e é por isso que a gente tá filmando aqui dentro de novo. Mas como eu sei que muitos de vocês gostam dos jardins de Antofágica, a gente trouxe o jardim digitalmente. Das minhas leituras dos últimos 3 meses, com certeza O Morro dos Ventos Uivantes é a minha preferida. Eu contei várias vezes lá no meu Instagram como eu gostei desse livro e acho que durante um bom tempo, enquanto me perguntarem qual o seu clássico preferido, eu sempre vou responder Morro, Morro, Morro. Além de ter gostado da história, eu também fiquei bem impressionada com a linguagem da Emily Brontë. Tem vídeo aqui no canal sobre o livro, o link vai aparecer aqui em cima. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu fiz uma live com a Stephanie Fernandes, tradutora da edição da Antofágica, a Janaína Tokitaka, ilustradora, e também a Sofia Nestrovski, que fez as videoaulas que você assiste quando você compra o livro e também escreveu um pós-fácil. A live tá salva lá no Instagram da Antofágica e o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo depois de terminar O Morro dos Ventos Uivantes, eu peguei para ler esse livrinho de ensaios da Virginia Woolf, Mulheres e Ficção. Eu escolhi esse livro porque ela fala aqui sobre o Morro dos Ventos Uivantes e também sobre Jane Austen. E como eu sabia que em breve eu teria que começar a ler Orgulho e Preconceito, eu achei que os ensaios me ajudariam a pensar sobre as obras e entender o contexto histórico em que a Jane Austen vivia e tudo mais. Além de ser uma super escritora de ficção, a Virginia Woolf é também uma grande ensaísta e eu adoro a forma do ensaio. Quando eu leio um ensaio que me cativa, eu tenho a impressão que o pensamento do autor ou da autora está na sua forma mais livre, podendo dançar e visitar lugares menos óbvios, diferente dos textos estritamente acadêmicos, que podem ser mais pesados e às vezes dar uma afastada. Eu sou a maior fã de ensaios. Bom, esse livrinho tem 9 ensaios e os meus preferidos são Mulheres e Ficção, o primeiro, e um outro chamado Como se deve ler um livro. No primeiro, Mulheres e Ficção, entre outras ideias, a Virginia Woolf fala que as mulheres que querem escrever ficção devem poder viver todo tipo de experiência, devem poder viver aventuras no mar, participar da política, dos negócios e não só da vida doméstica. Ela também fala um pouco sobre a forma do romance e se pergunta o que uma mulher deseja quando se põe a escrever um livro de ficção. Ela termina o ensaio imaginando que no futuro as mulheres escreveriam romances cada vez melhores. A primeira vez que esse ensaio foi publicado foi em 1929. Já o ensaio Como se deve ler um livro é focado sobretudo no hábito de leitura e o começo dele é tão bom que eu resolvi trazê-lo aqui. Quero enfatizar, antes de tudo, o ponto de interrogação no fim do meu título. Ainda que eu pudesse responder para uso próprio à pergunta, a resposta só se aplicaria a mim, não a você. De fato, o único conselho sobre leitura que uma pessoa pode dar a outra é não aceitar conselho algum, seguir os próprios instintos, usar o próprio bom senso e tirar suas próprias conclusões. A característica mais importante que um leitor pode ter é sua independência. Ao longo do ensaio, ela fala da liberdade que a leitura pode trazer e da importância de manter a mente aberta a tudo aquilo que um livro pode oferecer. Ela sugere que a leitora e o leitor sejam companheiros de trabalho e cúmplices dos autores. Toda essa perspectiva dela sobre a leitura dialoga muito com o que eu acredito. A literatura, para mim, tem que ser o lugar da liberdade e do prazer. Tem uma imagem muito bonita que ela traz nesse ensaio também, quando ela diz do prazer que é terminar um livro, olhar pela janela e conseguir ver o mundo de um jeito diferente. Tem uma parte bem divertida do ensaio em que ela fala que não importa que críticos, estudiosos e acadêmicos de todos os tipos digam assim ou assado das obras literárias, dando mais ou menos valor a elas.
Ela diz que dentro da gente existe uma voz que sempre é a autoridade máxima e que vai dizer eu amo esse livro ou então eu odeio esse livro. Virginia Woolf, sincerona e maravilhosa, você não acha? Os ensaios em que ela fala sobre Jane Austen e o Morro dos Ventos Uivantes também são ótimos. Nesses ensaios eu conheci um pouco da relação afetiva de Jane Austen com sua irmã Cassandra. Ela também comenta os diálogos afiados que acontecem sempre nas salas de visitas dos romances da Jane Austen. E sobre o Morro dos Ventos Uivantes, ela diz que acredita que Emily Brontë é uma das maiores poetas da língua inglesa, então ela tece muitos elogios a ela. Depois do livro de ensaios da Virginia Woolf, eu dei uma pausa nos clássicos e li 2 livros de literatura contemporânea, de autoras brasileiras. O primeiro foi Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso. Eu comentei rapidamente esse livro no nosso vídeo sobre diálogos. O link vai aparecer aqui em cima, caso você não tenha assistido e queira assistir. O livro é muito legal, eu recomendo. Ele tem uma linguagem ágil, tranquila de ler. É aquele tipo de leitura que termina um capítulo, você quer logo ler o outro para saber o que vai acontecer. São 2 narradoras. Fernanda, uma mulher super bem-sucedida no trabalho, um tanto ansiosa e mãe da pequena Cora, e a Maju, que é a babá da menina, da Cora. O enredo é simples. A babá Maju resolve sequestrar Cora e o livro vai acompanhar alguns momentos depois desse sequestro e alguns momentos anteriores a ele. O livro traz temas bem atuais, como maternidade desromantizada, ansiedade e relações entre patrões e empregados. E o que eu mais gostei da linguagem da Giovanna Madalosso é o seu humor. Algumas partes me fizeram dar risadas sonoras e altas. Teve um dia que o Diogo até me perguntou: nossa, Lívia, o que você tá lendo que tá tão engraçado assim? Eu sei que isso é muito subjetivo, talvez você não ache graça nenhuma, mas especialmente as partes em que Maju está com Cora na tal da sua fuga, no seu sequestro, são muito engraçadas. Logo depois eu emendei um outro livro que também tem humor, só que é um humor bem mais esquisito. Eu tô falando dos Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, que conta a história de Lúcio e suas 2 filhas, Abigail e Berta. O que mais me chamou a atenção nesse livro é o aspecto sensorial dele. Sério, gente, a autora constrói muito bem imagens que mexem com os nossos sentidos. Impossível não sentir cheiros, sons, texturas. E olha, eu já aviso, nem sempre agradáveis. Por exemplo, manchas brancas de fungo nos presuntos. Ou então, perninhas de baratas incrustadas no sabonete. Ou então, caixas e mais caixas de entulho espalhadas por todo o apartamento em que esses 3 personagens moram. Isso porque Lúcio é um acumulador e a família vive cercada por objetos e quinquilharias de todos os tipos. Existe uma relação de afeto entre os personagens e essa relação é bem própria. Entre outros temas, o livro fala de amadurecimento. E eu acho que quem foi adolescente lá na década de 90 pode gostar do livro, porque ele tem algumas referências musicais e também de produtos mesmo, como comidas e refrigerantes, que me trouxeram essa década na cabeça. Depois de Sweet Tóquio e os Tais Caquinhos, eu voltei para a literatura clássica inglesa e li Orgulho e Preconceito, da nossa querida Jane Austen. O meu chegou, é lindo demais, gente. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o livro, ele subiu na quinta-feira passada, o link vai aparecer aqui em cima. E quando eu estava quase terminando Orgulho e Preconceito, Jane Austen deu passagem para Virginia Woolf novamente. Eu comecei a ler os diários da Virginia. Lembra que eu falei no começo do vídeo que as minhas leituras foram bem britânicas, né? Essa está sendo a minha leitura atual e eu estou amando. Bom, como é próprio dos diários, o livro não traz uma história, e sim registros do dia a dia de Virginia, junto com o Leonard, o seu trabalho com os textos, os seus passeios, uns dias bons, outros nem tanto. Ela escreveu diários a sua vida toda, e o primeiro volume deles foi publicado na Inglaterra em 1977 e só esse ano no Brasil. Essa edição aqui cobre os anos de 1915 a 1918. O efeito que a leitura dos diários da Virginia Woolf está tendo sobre mim é o seguinte: eu me sinto mais próxima dela, sabe? Quase uma amiga. E também entendo melhor o contexto histórico em que ela viveu. Eu sempre fico impressionada quando eu penso que ela vivenciou 2 guerras. Um ponto que eu gosto muito na leitura de diários em geral é o contraste entre reflexões mais abstratas e comentários banais do dia a dia.
Então, por exemplo, aqui nesse livro tem momentos que Virginia está falando sobre literatura e refletindo sobre a importância da arte, e logo depois ela fala que foi comprar um peixe no mercado ou que tem que limpar a prataria da casa. Eu adoro esses detalhes da vida, do dia a dia mesmo. Se você é leitora ou leitor da Virginia, grandes chances de gostar desse livro. Esse ano eu comecei a anotar tudo que eu assisto, para me organizar melhor e também para não esquecer. Eu fui olhar a lista de filmes dos últimos 3 meses e tomei um susto porque eu vi apenas 3 filmes, 2 de ficção e um documentário musical, acredite se quiser. O que eu mais gostei e super recomendo é o filme O Som do Silêncio, dirigido por Darius Mader. Ele recebeu várias indicações para o Oscar e ganhou os prêmios de melhor edição e melhor som. E olha, os prêmios foram totalmente merecidos. A história é a seguinte: Ruben Stone é um baterista de rock pesado que viaja com sua namorada em um trailer fazendo shows em várias cidades. Repentinamente, ele fica surdo e precisa se conhecer e se aceitar nessa nova condição. Depois de muitos momentos de raiva e hesitação, Ruben vai morar em uma comunidade de surdos, onde ele conhece Joe, um ex-veterano da Guerra do Vietnã que ficou surdo porque uma bomba estourou do lado do seu ouvido. Tanto Joe quanto os outros integrantes da comunidade vão ajudar Ruben a se aceitar, aprender a língua de sinais e se sentir pertencente nessa nova comunidade. Só que Ruben também quer fazer um implante coclear, uma cirurgia cara e complexa que restaura a audição. Ele quer voltar a tocar na sua banda e fazer turnês com a sua namorada. Esse desejo de Ruben de colocar o implante gera algumas tensões com Joe. Eu não vou contar para não estragar. Um dos pontos fortes desse filme é justamente o tratamento do som, que em vários momentos nos coloca quase no lugar de Ruben, ou seja, sem escutar, sem entender e aos poucos aprendendo a apreciar o silêncio. Eu achei esse um filme muito sensível, gostei demais. Ele está na Amazon Prime Video e vale a pena assistir. E vamos falar das séries. Eu assisti 3. A primeira delas, Pose. Eu vi a primeira e a segunda temporada dessa série que retrata a cena ballroom de Nova York na década de 80 e 90. Essa série é bem importante para a comunidade trans que se viu representada e respeitada. E apesar de achar que algumas cenas podiam ter diálogos melhores, eu gostei muito de assistir, principalmente por 2 motivos. Além de conhecer mais de perto a exuberante cena dos bailes, a série se passa em um momento histórico onde se sabia muito pouco sobre o HIV, então a gente consegue perceber bem como as pessoas tinham dificuldade para conseguir um tratamento digno e todo o preconceito que rondava a doença. Pose equilibra bem humor e drama, dá um show nos figurinos, é cada peça sensacional e também traz um ponto bem importante. Além das atrizes trans, muitas mulheres trans também trabalharam nos roteiros e na produção. Agora eu estou esperando a 3ª temporada, que parece que só estreia no Brasil no ano que vem. A série sueca Amor e Anarquia tem poucos episódios com 30 minutos, é rápida de assistir e foi um divertimento bem gostoso. Ela foca na personagem Sophie Friedman, uma consultora comercial que vai trabalhar em uma editora de livros que está prestes a falir porque ainda não entendeu que tem que entrar no mundo digital. É engraçado perceber como a editora não entende nada do mundo digital e parece parada no tempo. Bom, Sophie vai conhecer na editora Max, um jovem de TI que vai tirar uma foto comprometedora da nova chefe. A partir dessa foto, eles vão começar alguns jogos de sedução e diversão que vão animar ali o cotidiano da editora. O roteiro é bem previsível, porque os dois vão se envolver e a gente percebe isso no primeiro minuto. Mas mesmo assim, a série tem o seu encanto. Algumas situações são bem engraçadas e principalmente nos episódios finais, a série fala do quanto às vezes a gente se afasta da nossa essência quando estamos atolados no mundo das responsabilidades da família, do trabalho e por aí vai. É uma série leve, divertida, para refrescar a cabeça. Não espere grandes reviravoltas. Reviravoltas você encontra na deliciosa série francesa Lupin, que eu acabei de assistir e é o maior sucesso da Netflix esse ano. Lupin conta a história de Hassan Diop, filho de um imigrante senegalês que trabalhava para Hubert Pellegrini, um homem super poderoso e rico da França. O pai de Hassan é acusado injustamente de roubo por Pellegrini e vai parar na cadeia.
O seu filho, então, jura vingança. Hassan decide se tornar um ladrão inspirado por Arsène Lupin, um personagem de um livro que foi um presente do seu pai. Lupin é um célebre ladrão de casaca criado pelo escritor francês Maurice Leblanc em 1905. O personagem Lupin já apareceu em diversos livros e foi adaptado para a televisão, para o cinema e para os quadrinhos. Mas a série da Netflix é a primeira vez que ele aparece nesse contexto do século XXI. O ator que interpreta Lupin, Omar Sy, está incrível no papel. Ele transmite todo o carisma e a gentileza que o personagem pede. Eu tô até com vontade de ler um dos romances do Maurice Leblanc, de conhecer a história de Arsène Lupin na literatura. Aliás, você pode comentar aqui embaixo se já leu algum dos livros do Maurice Leblanc e o que você achou. Bom, agora é a vez de vocês me contarem o que leram e assistiram de mais legal nesses últimos 3 meses. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal Live Piccolo, onde eu sempre compartilho conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!